Preparada? Tô. 20 anos de casamento, Nena. 20 anos. Que nem diz o Romeu, 20 anão. 20 não. É uma vida, né? Nossa, mas isso aqui Nossa. é muito registro. Isso aqui é muito primórdios de tudo. É muito antigo. É primórdios de Deixa eu tudo. ver. Você lembra disso? A gente estava numa praia, na Praia da Baleia, na praia da onde que a gente estava? Maresias. Maresias. Em Maresias. Nossa Senhora. Eu nem consigo lembrar como a gente foi parar em Maresias. Esse é o primeiro vídeo que a gente tem junto. Primeiro da nossa vida. Eu atuando, fazendo vergonha. Não tem que falar. Nossa Senhora, é muito chique. Nossa, tô até suando. Ready, set, action. Eu só lembro que a gente tava ficando. Eu era artista da MTV, eu era muito descolado. Aí, esse celular, já a qualidade do vídeo é essa, porque esse celular... Você lembra desses celulares que a gente tinha, que puxava um teclado e uma caneta, e a gente escrevia com a caneta num tecladinho? Você lembra disso? Lembro. Foi com o celular isso aqui? Foi com o celular, eu gravei com o celular. Nossa. Naquele tempo que a gente ainda viajava na casa de amigo, que a gente não era muito amigo, né? Jovens, né? Eu já fui essa pessoa. Jovens. Eu já fui pra casa de gente que eu nem conhecia direito, imagina. Caramba, e eu não sei se você reparou ali, mas foi um grande momento, eu tinha pelo no peito. Nossa. Você lembra disso? Lembra dessa época? Você tinha pelo no peito ainda, embaixo do braço também. Também. Próximo. Meu Everlasting Love. Meu Everlasting Love. É que foi rápido, né? Daquele vídeo Foi pra muito isso rápido. aqui foi muito rápido. Muito Não rápido. tem coisa no meio. Não tem muito material no meio. Não tem mesmo. Eu vou resumir como a gente foi disso pra isso. Ela veio passar 10 dias no Brasil, porque morava em Nova York. Eu fiquei completamente louco, apaixonado e falei, ó... E ela também, né? É, óbvio, né? Aí eu falei assim, você tem um mês pra voltar pra Nova York, entrega seu apartamento, fecha seu curso. Aí eu falei uma parada assim, eu falei assim, ó, faz o que você quiser, eu não quero nem saber, eu nunca vou perguntar o que você vai fazer nesse mês, não pergunta pra mim o que eu vou fazer nesse mês, mas quando você voltar, a gente vai casar e a gente nunca mais vai se separar. Então daqui pra cá... Foi muito rápido. Foi muito pouco tempo, assim, porque passou esse mês, aí eu fui encontrar a Suzana na Europa, numa viagem que ela tava lá com a Miquela, que é a melhor amiga dela. Aí nessa viagem, eu pedi pra ela, não pedi ela em casamento, eu pedi pra ela me dar um filho primeiro. E aí ela aceitou, né? Louca que nem eu. E aí a gente foi a questão de voltar. Ela tinha um método anticoncepcional, foi o tempo de tirar, enfim, esperar o tempo que tinha que esperar. Então daqui pra cá foi o quê? 3 meses, vai, no máximo? Ou 3 ou um pouquinho mais, mas a gente não se viu muito, porque... Vamos você dizer que ficou passaram esse 6 mês. meses. Eu fiquei em Nova York e você... Não, aqui. aí teve 3 meses pra preparar, teve tempo pra preparar o casamento, tudo, foram 6 meses, assim. Qual é a lembrança primeira que vem na sua cabeça quando você lembra do nosso casamento? O Saminho. A minha também, cara, puta, a minha também. Ai, o A Saminho. minha também. Que lindeza, meu Deus. Primeira que me veio é o Saminho de fraque, assim, ó, comigo lá no altar te O esperando. Sami era o meu cachorro. Quando a gente se conheceu, eu já tinha esse cachorro. Ele era minha vida. Minha vida. Eu tinha ele já há uns 5 anos, dormia comigo, era minha vida. Aí o Marcos adotou ele como filho também, né? Muito, muito. O Ele Saminho entrou virou no meu nosso filho. casamento. Aí o Sami ficou comigo de fraque, costurado pelo Ricardo Almeida no altar, esperando. Ele comeu sushi, nossa senhora, como ele comeu sushi nesse dia do nosso casamento. Ele ia na bandeja do sushi, meu, se refestelava o Sami. Eu lembro das músicas, a gente tocou músicas muito fora do padrão no nosso casamento. Nosso casamento, na época, ele deu muito o que falar, assim. Em vez de dançar valsa, a gente dançou aquela música da Whitney Houston, My Love Is Your Love. Você cantou. Eu cantei. Everlasting Love. Eu cantei Everlasting Love com o Paulo Ricardo pra você. Cantou. O Paulo Ricardo entrou, logo depois, assim que acabou a cerimônia, Paulo Ricardo entrou cantando Everlasting Love, versão do U2, que é a nossa música. Eu quase morri, porque eu toda tímida lá, né, zero artista no altar. Ele falou, amor, espera aqui só um minutinho, me largou sozinha no altar.
Que fui cantar, né? Você saiu pra cantar. Eu tinha que fazer minha arte. E a noite de núpcias? Nada, porque o Romeuzão estava no forno, o Sami foi junto com a gente. A que eu mais lembro da nossa noite de núpcias, que eu comprei a gente estava num hotel muito chique, muito caro, e o Saminho precisava comer, coitado. Aí eu olhei no cardápio, lembra? Eu falei, Tinha coxinha. Eu falei, acho que ele vai gostar da coxinha. Meu, a coxinha que na época, 20 anos atrás, custava R$100. Eu lembro que eu falei, Jesus, naquela época eu não... Nossa, não era... Era difícil pra mim naquela época. Aí eu lembro que eu ainda falei, Sami, tenta degustar um pouco, deixa ela na boca um pouco. Aí ele assim me olhando, aí eu botei assim na boca dele e ele fez... Quem que leva o cachorro na noite de núpcias? A gente. Enchia na cabeça. Ué, a gente tinha um filho, o Sami já era nosso filho. A gente leva cachorro na noite de núpcias. Ah, aí chegou esse momento. Olha como estava linda, né? Estava linda até no parto. Até Novinha, né? Nossa até Senhora. dando a luz. Você era linda. Ó, eu sem barba. Eu era um moleque também, né? Nós dois éramos, né? A partir daquele momento, eu acho que a minha vida começou. Ali, naquele momento, minha vida começou de fato. Que eu entendi o porquê que eu tô vivo, por que eu tô aqui, o porquê que eu vivo para vocês. E ali eu entendi o que era ser um pai de família, o que é ser um pai, o que é um chefe de família que tá lá pelos outros, colocando os outros acima dele mesmo, sempre. O Romeuzão. E você? Eu lembro até hoje da cena que você pegou o Romeu com aquela touquinha e foi levar no vidro pra minha mãe. Sua mãe, minha mãe. Sua mãe, meu pai. Nossa, aquela cena foi muito linda. Mostrar assim pra eles, nossa, o que a gente fez. Um bebezinho. É. E ele nasceu Foi todo, lindo lembra demais. como o Romeuzão nasceu todo esmagadinho? Todo amassado. Todo amassado, o Romeuzão todo nasceu. amassado. E aí não tinha gorro azul. Lembra que a gente tinha gorro azul? E aí veio o pessoal do hospital e falou assim, ai, desculpa, não dá pra botar gorro porque só tem gorro rosa. Ué, qual o problema? Não, é que gorro rosa é de menina. Eu falei, do meu filho não. Pode botar o rosa, eu uso rosa pra caramba, pode botar o rosa nele. E aí todas as fotos do Romeu na maternidade, ele tá de gorrinho rosa, lembra? Tá. Coisa mais linda. Lindo. Próximo. Nossa, olha isso. Olha que barrigola, né? Olha o tamanho da sua melancia. Essa melancia tem nome e sobrenome, e mora fora Olha hoje. a minha cor. Eu tava Você muito tava bronzeada, muito bronzeada. porque a gente tava morando no Rio. É verdade, que eu fazia novela, né? Eu ia pra praia todo dia, tomava sol, lia meu livro, cuidava do Romeu. Foi uma delícia essa época. Mas você tava muito queimada, meu. Muito. Muito. Olha o tamanho dessa barriga. Do Romeu pra Dô são 4 anos de diferença, né? 3 e pouco. Ô, Romeuzão. Aqui é o apartamento do Rio. Ah, o Romeu tá naquele negócio que pendurava na porta, que ele ficava pulando o dia inteiro, que fazia os exercícios pra perninha dele também. Segunda gestação, a Donatella. Donatella é um milagre, cara. Donatella é um milagre de força. Ela sabe disso. Eu demorei um tempão pra contar pra ela, né? Nós demoramos. Mas ela... Donatella, eu acho que reflete até na personalidade dela até hoje, né? Porque ela... Essa força dela, né? Essa vontade de viver, foi uma gestação super complicada. A gente teve que ir pro hospital algumas vezes, assim, uma vez pelo menos, que eu lembro com certeza, uma baita desesperança de que alguma coisa tivesse acontecido. E quando a gente chegava no hospital, colocava o aparelho e o coraçãozinho dela tava bum, 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 sempre. Na verdade, foi um milagre mesmo, eu acho. Foi mesmo, ela é um milagre. Porque eu tinha sofrido toda aquela sensação de ter tido um aborto natural, lembra? Daí a gente ligou pro médico, eu expliquei o que tinha acontecido, ele falou, com certeza não... Acontece com esse tempo de gestação. Não foi dessa vez, tudo vai pro hospital, que eu tô indo pra gente fazer a curetagem, lembra? Eu já tinha feito uma curetagem antes dela, que a gente perdeu da Marguerita, um bebê. E aí ele só falou assim, daí a gente tava na sala muito triste, eu lembro que eu tava chorando muito. Tava eu, você, seus pais e meus pais. Todo mundo já sabia que eu ia ter que fazer a segunda curetagem, esperando o médico. Daí ele entrou e falou assim, eu vou fazer um ultrassom para ver como é que tá, mais ou menos como é que tá o feto, para saber como que tem que ser a cirurgia. E na hora que ele fez o ultrassom, o coração dela tava batendo. Nossa, que sensação, cara, que loucura. Agora, loucura.
Eu sou meio ruim de memória, né? Mas você contando assim, cara, eu tô lembrando muito. Eu lembrei até da cena agora. Lembrei da cena da gente. Tô arrepiada. E aí eu tinha perdido todo o líquido. Então, a partir desse dia, eu fiquei de cama até ela nascer. Foram 8 meses de cama. 7 meses de cama, não foi? Uns 6 meses, porque ela nasceu de 8. Meu, 6 meses. E é bom, porque nesse período da vida a gente ainda era muito jovem. Nossa. E apesar de eu ter falado que a minha vida mudou no momento que eu peguei o Romeu, e de fato mudou, você ainda tem um tempo, né, de adaptação para essa vida nova, um tempo de entendimento. Mas o que eu vi você fazer, Nena, foi uma coisa assim sobre-humana. Eu nunca tinha ouvido falar de uma história como essa. Caramba, você ficou 6 a 7 meses deitada sem levantar, nem para ir ao banheiro, nada, sem se mexer, porque qualquer movimento ali poderia, do jeito que estava, delicado, poderia causar a tragédia que a gente estava tentando evitar. Que a gente já tinha passado por uma. Nossa, agora eu lembro, a gente botou a cama do hospital, você não saía da cama do hospital, todo esse tempo eu ia trabalhar, voltava, você estava deitada, aí eu deitava com você. Aí o Romeu era pequeno, passava o dia deitado na cama comigo, eu lia livrinho pra ele. É muito difícil passar por isso, mas na hora você tá assim, vem uma força que é sobrenatural. E ali eu vi você, Nena, de uma forma que eu nunca tinha visto. Uma leoa mesmo, assim, passando por cima de tudo. E era duro, porque a gente fala assim, 6 meses. Quando você fala só o número, está numa conversa, vira um número. Mas quando se transforma em dias, em horas, em noites, em minutos, foi muito duro. Foi muito duro. Eu lembro de você mesmo, assim, tendo momentos assim de não é que foram né, não é uma coisa que você passa assim feliz, sorridente. É duro, é difícil. Eu lembro de muitas conversas que a gente teve, de buscar força para seguir, para continuar. Porque aí também quando tem um pouquinho de melhora, você fala, então posso pelo menos levantar para andar no pra corredor. Fazer xixi. Eu não podia posso levantar para fazer xixi. Tinha que chamar a enfermeira, foi... Aí falava eu queria não. Tanto aquela coisa, aquela princesinha, queria muito ela, muito. Então a gente foi até o fim, deu certo. Engordei muito, engordei 40 quilos. Nossa, é verdade, Nena. Porque eu tinha que tomar um remédio na barriga e cortisona e retinha muito líquido, engordava muito. Nossa, você tinha que tomar muita coisa para acalmar qualquer atividade de contração, de tudo, né? Tinha que ficar quase que anestesiado, assim, né? Dormente, assim, né? Lembra? Lembro muito. Não podia ter nenhum tipo de contração, nada. É verdade, Nena. Caramba, agora... É verdade. Próximo. De chupetinho. De chupeta. Não, o Tefo foi a criança mais fofa que já existiu nesse planeta. No planeta. Não tem nada igual ao Tefo. Nada. Não, Nossa. As tiradas dele, o quanto ele era espirituoso, o quanto ele era 220. Nossa, o Tefo foi a criança mais feliz, ele trouxe felicidade pra gente, pra família, né? Meu caçulinha. Não, muito lindo. Muito lindo. E ontem a gente estava falando que tem que escrever as coisas engraçadas que os filhos falam pequenininhos, assim, aquelas tiradas que criança dá, ou quando fala uma coisa errada. Porque depois é difícil de lembrar, né? A gente começou a escrever. A gente escreveu até, mas ele era muito divertido, muito. A gente até tem algumas salvas, porque era o começo do Instagram, assim, era o começo dos vídeos, assim. Então, acho que tem até alguns posts, assim, que a gente fazia do Tefo pequeno, né? Porque lembra que eu botava capacete nele? Ele ficava 24 horas. Virada, 24 horas de capacete. Saudade, né? Dá de criança pequena. Dá muita saudade. E a gestação do Tefo foi um pouco melhor, apesar de ter suas delicadezas, porque você já sabia do processo. Eu tinha anticorpos. Como eu engravidei do Stefano antes dos 9 meses pós-parto da Donatella, eu tinha anticorpos ainda. Foi isso. Porque eu tenho um problema no sangue, só para explicar aqui para as pessoas que eu tenho um problema no sangue que dificulta a gestação. Então eu ainda tinha os anticorpos, então a gravidez dele foi um pouco melhor.
deu tudo certo. Veio essa coisa linda. Cara, esse aqui é o poder da família, né? Se parar pra pensar que a gente passou por tudo que a gente passou com o Romeu, não foi nada simples. E mesmo assim a gente seguiu, a gente não parou de acreditar e de querer crescer a nossa família. Aí o que aconteceu com a Marguerita, daí depois com a Doninha, e mesmo assim a gente foi para mais um. Mais um. Nossa, que disposição, hein? Caramba, não, e que devoção à família, né? Devoção a viver. E 5 anos grávida. Um barrigão. Gerando. Não, é muito louco essa conta, se parar pra pensar entre gerando, parindo e amamentando, mais de 5 anos até da sua vida, da nossa vida. Valeu a pena. Nossa, valeu a pena, muito. Olha, nossa, coisa mais linda do mundo, ter filho. Nossa! Eu vou deixar pra você falar isso. Onde vocês arrumaram essas fotos, cara? Na Super Paradise, cara. Nossa Senhora. Eu acho que essa foi a primeira viagem que a gente fez como marido e mulher, homem e mulher, depois de todos os filhos, não foi? Sem crianças, eu acho que foi. Sem crianças, a gente foi pra Grécia. E vivemos esses dias aí. A gente conta dessa viagem para as crianças até hoje. Eu falo assim, Donatella, você não ia acreditar. Não, a gente foi pra Grécia com eles depois. E eu falei, vamos levar na Super Paradise? Você ficou com medo de levar. Não. Vai que alguém lembra de mim. Acho que ele ficou assustado. Eu falei, vai que a gente chega lá e alguém fala, ei, você não é aquele brasileiro? Aquele do apito? Do apito. Nessa viagem a gente lembrou que ainda existia uma vida de quem sai após filho, entendeu? Muito. Foi muito legal essa viagem, muito. Cara, eu não preciso... Essa foi uma daquelas viagens que a gente fala, vamos voltar todo ano, nunca mais voltou. E nunca mais voltamos. A gente tava pro veneno aqui nessa viagem, hein? Olha a nossa cara. A gente fez uns amigos, lembra? O cara do apito. A gente era a atração da ilha, você não lembra? Lembro. A gente era atração, os caras falavam, olha os brasileiros, vem pra cá, dava os apitos, dava as bebidas. Falava, sobe lá. Eu, ficava de sunga, rebolando nas gaiolas. Lembra que eu subi na gaiola? Na Super Paradise, não foi? Acho que foi. Caramba, foi minha primeira viagem de balada. Não foi, não. Pra fora com alguém. A gente foi pra Ibiza junto já. Ah, é verdade. É verdade, essa foi minha segunda, é verdade. Essa é verdade, como é que eu esqueci disso? Essa eu não tinha nem filho ainda. Foi quando a gente se encontrou na Europa, na história que a gente contou. Foi. Depois daquele mês separados, a gente se encontrou lá e passamos uns dias em Ibiza. Eu também fiz história lá em Ibiza, lembra? Em Capri também. Também fiz história em Capri, eu era bom. Em Capri ele me falou que a gente ia voltar todo ano, fazem 20 anos que a gente não volta. Até eu já voltei sem você. É, que triste, né? Você só trabalha. Ele trabalha muito. Né? Que orgulho. Primeira vez que ela fala isso nesse tom. É a primeira vez que ela fala, ele trabalha tanto, que orgulho. Normalmente você só trabalha, cara. Pô, vamos viajar. Isso aqui é minha vida, isso aqui é tudo, cara. Tudo. A cara deles, que amor, meu Deus. Coisa mais linda. Isso é o que justifica a nossa existência, né? A gente escolheu isso. Porque você tem 2 caminhos que você pode seguir na vida. Ou viver tudo que você tem para viver e ter filho depois, que é um caminho ótimo também, não é nem melhor nem pior, ele é diferente. Ou o nosso, que é formar a família cedo, ter essa proximidade com os filhos, abrir mão de muita coisa, e depois que os filhos estão grandes, você começa a reencontrar, que é o momento que a gente está agora, a gente começa a reencontrar nós mesmos, que éramos antes da paternidade, da maternidade, os sonhos, as viagens. Esse é o caminho que a gente escolheu. Mas aí quando a gente vai fazer isso, a gente já tem essa família aí pronta, montada, linda, sempre esperando a gente em casa. É verdade, não me arrependo de nada. E você lembra que a gente conversou esse ano, que eu falei, olha, pensando aqui, fazem 2 anos que eu voltei a fazer o que eu adoro fazer nas férias de julho,
E com os nossos filhos agora, porque a gente abriu mão de um monte de coisa para criar eles e para esperar eles crescerem até agora. Muita coisa a gente deixa para trás. Sim, a gente abdica de muita coisa. Quando a gente opta em ter a família cedo, vale a pena. A gente abdica de muita coisa, muita coisa. Eu acho que os dois caminhos têm seus prós, têm seus contras. Essa é a escolha que a gente teve, mas assim, não é nem uma escolha, né? É uma sensação que parece que a gente nem... Não é que a gente sentou e conversou. É como se a gente sempre soubesse. É uma coisa que quando a gente se encontrou, era isso que tinha que acontecer. Nunca foi questionado, né? Nunca foi uma coisa que a gente parou para analisar se a gente ia... Mas a gente também nunca programou muito. Vamos ter mais um filho? Foi acontecendo. Eu lembro que eu me assustava, assim, às vezes. Da Donatella... É verdade. Da Donatella para o Stefano você assustou muito. Eu levei um susto. Você se assustou muito. Meu Deus! Porque ela não tinha nenhum ano. É verdade. É verdade. E pra ele, tava tudo bom. Ah, filha que nem pizza. Lembra que você falava isso? Eu falo até hoje. Filha que nem pizza. A hora que chegar é sempre bem-vinda. Sempre cai bem. Isso aqui justifica toda a nossa existência, né? É a nossa história que continua. 10 anos, de 2005 a 2015. Os primeiros 10 anos. Primeiros 10 anos. Já faz 10 anos que a gente fez aquela festa, que o Zezé e o Luciano cantaram e tudo. Já faz 10 anos daquela festa. Sabe o que foi isso aqui? Foi o nosso convite daquela festa. É? A gente botou as duas fotos. Olha como ela lembra. Foi isso. Foi eu que fiz. Por isso que você lembra. Foi o convite da festa que a gente deu de 10 anos de casados. Foi lindo. Pô, 10 anos passou muito rápido, porque foi uma vida muito intensa, muito intensa. Quem chega? Quem chega depois que o Saminho deixou a gente. Essa cara dela não existe, né? Eu lembro que eu chamava ela de Ursa. Não, essa cara não dá. Ursa japonesa, que ela tinha os olhinhos puxados. Meu Deus, a Quequinha. Eu tenho muita saudade da Quequinha, muito. Aqui eu abri uma porta de um caminho sem volta. Eu resolvi dar um cachorro pra ele. Não sei onde eu tava com a cabeça. Você não sabia onde isso ia parar, né? Nunca mais parou de chegar cachorro na minha casa. Mas eu já te pedi há algum tempo, né? Eu já te pedia. Você me pedia muito, aí eu resolvi te dar uma Golden Retriever. Naquela época não tinha Golden Doodle ainda. E aí eu lembro que a gente estava no programa da Xuxa, e aí entrou um vídeo seu, aí você começou a falar, e por um segundo eu tinha certeza que você ia anunciar que você estava grávida na TV. Porque você começou, sabe que você me pede uma coisa... Muito isso, né? Tanto que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Isso não pode estar acontecendo. Que você fala assim, uma coisa que você me pede muito, que eu sei que você quer demais, e não sei o quê, e eu sempre com esse papo de querer ter mais um filho e tal. Aí eu falei, nossa, ela vai falar que ela tá grávida na TV. E aí veio a Quequinha. A gente tava grávido da Queca. Não, ela chegou muito linda, eu lembro do cheirinho dela, quando ela chegou, eu lembro de tudo. Demais. De cada momento. Essa aqui foi minha grande companheira dos últimos 10 anos. Quequinha. Saudade sempre. Nossa. Difícil falar disso aqui. Mas passamos por mais uma na nossa vida. Não, eu acho que é o momento que mais uniu a gente. Quando a gente deu a festa de 10 anos, estava com 5 anos. E quando eu tive câncer, ele tinha 6. Eu nunca vou esquecer isso, ele era muito pequeno. Muito difícil de contar para ele. Foi 1 ano depois dos nossos 10 anos. Mas a gente venceu. Vencemos juntos. Como a gente vai vencer tudo sempre. Juntos. Eu lembro que a única certeza que eu tinha, e já falei muito sobre isso, né? Sobre essa certeza de que tudo ia dar certo. Eu sabia que eu tinha que ser a sua rocha ali naquele momento. Tinha que ser, tive fé inabalável. Que é uma coisa que nem fazia muito parte de mim, né? Não.
não fazia muito parte de mim. Para quem me vê hoje, me conhece hoje como um homem de tanta fé, foi exatamente aí. Foi nesse período. Eu sei. Nossa. A gente não esperava. E quem vai esperar, né? Ninguém espera uma coisa dessa. Mas tenho muito orgulho do quanto a gente se uniu. Tenho muito orgulho da gente. Muito orgulho de você. Tenho muito orgulho de você. Muito. E eu lembro todos os dias, todos os dias. Eu lembro de todos os dias. Foi muito difícil, muito difícil. E a gente não espera passar por uma coisa dessa. Mas, com Deus e Nossa Senhora... Eu lembro quando a gente chegava lá para fazer químio. E eu tava com você em todas o tempo inteiro. Você pedia para eu abrir aqueles posters impressos de Nossa Senhora. O outro, com a foto da nossa família, escrito Minha Luta é por Vocês. E esse processo de todo dia colocar essas fotos na janela e colocar a Nossa Senhora do seu lado, preparar todo esse ambiente para você, você foi me ensinando a ter fé. Você me ensinou a ter fé. Sem nunca ter falado comigo. Eu aprendi olhando você. Eu aprendi vendo você, eu entendi observando você e o quanto você se agarrava, você dormia com essa Nossa Senhora, agarradinha com ela aqui assim. Demos as mãos, descemos até o inferno e com Nossa Senhora e Jesus Cristo voltamos vitoriosos. Né? Tenho muito orgulho de você. Da gente. A vida é maluca, né? Se a gente parar pra pensar agora, olhando daquele primeiro videozinho lá, da gente na praia. Para pra pensar. Aquele primeiro videozinho, imaginar que a gente ia passar por tudo isso. A gente ia passar por tudo isso. Maluco, né? A vida, isso é a vida acontecendo. Esse daqui foi quando a gente foi agradecer, né? A gente fez uma viagem de peregrinação mesmo, uma viagem de fé. Eu lembro que eu só saía de casa uma vez por semana durante o tratamento, que era para ir à missa aos domingos. E a gente ia com os nossos filhos, com os 3, com a minha mãe, lembra? Acho que isso foi te fortalecendo, te trazendo também para esse mundo de fé. E entre a químio e o início da radioterapia, vão ser 30 dias seguidos, a gente pediu para o meu médico para eu viajar para agradecer. Foi isso. E a gente fez essa viagem. Estava bem fraca ainda, foi no meio do tratamento. E a gente foi para Lourdes, para Paris, na Nossa Senhora Milagrosa e para Fátima. Me marcou tanto que depois eu coloquei ela aqui, no braço, aqui, ó. E a gente foi agradecer toda a nossa batalha, tudo que a gente passou junto, a minha cura. Nossa, foi muito intenso esse ano, muito. E essa foto exatamente é da procissão, né, que a gente fez. Em Lourdes. Em Lourdes. E a gente tinha que rezar em italiano. Eu lembro que a gente rezava em italiano, lembra, andando? A gente também se divertiu muito nessa viagem, a gente se curtiu muito. Apesar de você estar super fraquinha, estar bem debilitada, eu lembro que a gente estava muito feliz. Muito. Eu lembro, sabe o que eu lembro também, que me marcou muito, que em Lourdes tem as termas, né, a água milagrosa de Lourdes. E aí se divide, assim, homens vão para uma parte, mulheres vão para outra. E eu lembro da hora que a gente se encontrou depois que a gente entrou nas águas. Você lembra disso? A gente se abraçou tanto, lembra? Foi demais. Uma coisa boa da gente, né? A gente
sabe que pode contar um com o outro, né? Então, eu tava pensando nisso, porque quando eu descobri que eu tava com câncer, eu sabia que você tava lá pra me dar força. Você sempre foi minha rocha, né? Assim, meu porto seguro nesse lado. Sim. Eu sei que eu sou seu porto seguro no outro. Sim. Mas eu tinha certeza que eu ia passar, que você ia me proteger de todas as coisas que poderiam acontecer. E eu lembro que eu pensava que em nenhum momento você podia olhar pra mim e ver medo no meu olho, ver dúvida. Isso era o meu mantra diário, assim, que você tem que olhar nos meus olhos e sempre ver segurança, paz, vai dar tudo certo, já deu certo, sempre tenho certeza absoluta. Eu lembro de eu falando pra você, sempre tenho certeza absoluta sobre que a gente vai vencer. Eu lembro de eu falando isso pra você muitas vezes, assim, quando você estava com medo, quando você tinha suas dúvidas. Claro que você tinha medo, você passou por uma coisa que gera muito medo. E deixam sequelas também por muito tempo, assim, e eu tava lá, a única coisa que eu sabia é que eu tinha que estar lá pra você. Que você nunca podia olhar nos meus olhos e ver nada além de tranquilidade e segurança. Foi assim. Mas, com a bênção de Nossa Senhora, para fechar esse capítulo, com a bênção de Jesus Cristo, Vencemos. fortes, firme e fortes. Ó, ó, ó quem tá aqui, ó. Tem que fazer assim para ver que é você, ó. Eu tatuei a cruz, que eu me tornei, aprendi o que é ser uma pessoa com fé, e o seu olho. Junto com o Romeu aqui. Tem o Romeuzão aqui. E aí, mas você lembra que a gente foi num fotógrafo? A gente tava em Nova York, não foi? A gente estava em Miami, você chegou com suas ideias mirabolantes, sempre tem uma coisa assim, no meio da viagem, sempre tem alguma coisa diferente. Eu tinha que ir num fotógrafo, especialista em olho, eu não entendi nada. Eu pesquisei pra caramba. Tirar uma foto do meu olho. Num ultra zoom, assim, em Miami, é verdade. E tinha muito também aquela minha coisa assim, de tipo, você não vai tatuar o nome da Suzana, né? Posso tatuar o nome, hoje eu tenho a assinatura da sua aqui. Mas eu queria uma coisa diferente, né? Eu queria ter você comigo de uma forma diferente. Helena. A única pessoa que eu quis que estivesse comigo nesse momento, a única que eu falei, esse você tem que estar comigo, porque é a nossa vitória. Chegamos. Foi muito legal esse dia. Esse dia foi muito legal, né? Demais. Esse dia foi muito legal. Muito. Muito. Nossa, sensação. Você lembra da sensação? A gente estava vivendo muito sonho, assim, né? Sonho conquistado, assim. Eu lembro da sensação, coração batendo rápido, tudo muito novo, né? Meio tudo câmera lenta, assim. E essa foto aqui, ela me lembra uma outra coisa. Vou deixar para você falar. Isso aqui representa um momento de muita parceria, de muito acreditar. Como você gosta de falar, você comprou na planta. Você comprou na planta. E esse daqui é o momento onde eu acho que a gente pôde olhar e falar, we did it. A gente chegou lá. Não, e mais que isso, eu acho que ver você realizando o seu sonho, eu sabia que isso daqui era um sonho. Pra mim foi assim, foi um momento de muita realização, porque eu sabia o quanto que você queria. E eu ficava tentando achar todas as outras saídas maravilhosas, que todas as outras foram maravilhosas realmente, mas dentro de mim eu sentia assim, meu Deus, ele precisa chegar onde ele quer. E quando aconteceu, quando finalmente aconteceu, e eu estava lá do seu lado, eu sei o que significava isso para você, esse momento. E essa conquista foi nossa, porque foram alguns anos, né? Torcendo muito para que isso acontecesse. E nesse ano a nossa vida deu uma reviravolta, de sair daqui para lá, você sabe o que eu tô falando, daí segura uma coisa, faz outra, não sabia nem onde eu ia morar mais.
Mas também foi uma reviravolta que reflete até hoje, né? Reflete até hoje. Tenho muito orgulho da gente. Foi uma realização sua, mas eu fico muito feliz por você, amor. É verdade, eu preciso te falar isso, porque quantas mil vezes eu já te falei que qualquer coisa que a gente fizesse juntos e que você fizesse ia ser maravilhoso, que eu ia estar junto com você. E quantas vezes eu quis até que você fosse para outro caminho, não teve? Sim. Sabe aquelas vezes de mulher que fala, não aguento mais ser casada com artista, vamos fazer outra coisa, pelo amor de Deus. Sim. Mas eu nunca fui do mundo artístico, então para mim também era difícil ver. Às vezes eu fico imaginando, sabe, será que essa pessoa não cansa de trabalhar todo dia na televisão, não quer ter uma vida anônima, ficar quieta na casa dela? Eu imagino isso. E eu sei que para você isso aqui era muito importante. Então quando chegou esse dia, eu fiquei muito feliz por você. Próximo. Ah, olha que momento lindo. Essa aqui saiu idêntica a mim. Essa aqui não quer saber de morar aqui. Não quer saber de morar. Quer saber só de abrir a cabeça, o mundo, a mente, já foi embora. E com a minha determinação, com a minha autoconfiança, Não. ela pegou o melhor de nós dois, cara. Pegou. Donatella pegou o melhor de nós dois. Ela é muito determinada. É muito impressionante o combo dela querer ir e ao chegar lá, saber exatamente o que ela tem que fazer para perseverar, para continuar, sabe, tudo, a cabeça que ela planeja, ela sabe o primeiro mês vai ser assim, o outro vai ser assim, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Ela é um misto nosso, perfeito. Nossa geniazinha. Ela é demais. Meu maior presente, essa aqui. Minha melhor amiga. E o que eu falava sempre? Que eu queria uma mini você. Lembra que eu falava? Sempre. Ganhei minha mini nena. Ah, e conta, sabe o que é legal falar? Conta que o porquê que você insistiu de fazer a festa de 15 anos. Eu insisti em fazer a festa de 15 anos porque é a única celebração que existe na vida de uma mulher que a festa é relacionada a ela e o pai. É a única. Porque todo mundo fala a festa de 15 anos e o casamento. Mas o casamento, na verdade, é a celebração de uma nova família, a celebração de um novo homem que entrou na vida dela e onde o pai, de certa forma, ele apoia esse movimento da filha seguir a própria vida com seu marido e com a nova família que vai ser montada a partir dali. E por isso que eu fiz questão de fazer a festa. E de fazer uma festa, assim, inesquecível, né? Foi um momento lindo nosso, a nossa dança. E a gente ensaiou a dança. Então teve todos os dias de ensaio, teve todos os dias que a gente estava lá criando a coreografia. Foi um processo todo. E ver ela chegar na festa e os olhos brilhando, foi o máximo. Foi o máximo. A festa de 15 anos é um momento de celebrar o amor de um pai pela filha e da filha pelo seu pai. Essa daqui... Você lembra desse dia? Lembro. Muito. Acho que esse dia aqui foi a maior realização da nossa vida como família. Porque é a realização da nossa casa, né? Você foi criada numa casa, eu fui criado numa casa. E essa daqui foi a primeira vez que eu consegui que a gente tivesse a nossa casa. Dos nossos sonhos, né? A casa dos nossos sonhos. A casa que há pelo menos uns 15 anos a gente sonhava. Foi maravilhoso. E como tudo que você faz, não é nada muito simples na sua vida, foi surpresa para todo mundo. Eu achei que estava indo para outro lugar. Olhos vendados. Olhos vendados. Eu só tirei a venda dos olhos quando estava na sala da casa. Foi demais, meu. Grande momento. Foi demais. E quando eu conto isso para as pessoas falam, não é possível que ele comprou mesmo uma casa sem te mostrar antes. Quem compra uma casa sem mostrar para mulher, sem a aprovação da mulher? Mas eu. Quem? Eu. Mas sabe, tem deu tudo certo, ainda bem, eu amei. Vamos lá. Essa viagem foi muito importante para mim. Lembra? E essa foto exatamente é nos lugares onde tem os barris
Primeiro milagre de Jesus. Da festa que Jesus... Bodas de Caná. Em Canaã, Bodas exatamente. de Canaã. Que Jesus transformou a água em vinho e são esses tonéis que estão atrás da gente. E por ser o local do casamento, do primeiro milagre de Jesus, nós renovamos Com o Padre nossos Bessa. O Padre Bessa fez uma votos. reza ali e renovou o Padre Bessa, nosso amigo, estava com a gente lá, e renovou nossos votos lá no local do milagre de Canaã, das bodas de Canaã, no exato local. Matrimônio. Foi lindo, né? Foi com lindo. os nossos filhos, foi demais. Que momento, hein, Nena? Nossa, outra Que momento, conquista. hein? Foi demais. Parece pai e filho, né? Pessoalmente, podia ser. Podia ser, meu. Mas é mais um momento que eu fiz questão de levar a família toda. Também tinha um aniversário da Donatella. E aí eu falei, assim, era a única data que o Stallone podia. Caía ali na mesma semana do aniversário da Donatella. Aí eu falei, cara, não vou falar não para a única data que o Stallone tem. Então, vamos todo mundo comemorar o aniversário na Filadélfia. Aí levamos a família toda e foi muito legal poder viver esse momento com toda a família, porque eles falam até hoje. Demais. É muito importante também, como casal, mostrar caramba, esse fechamento, sabe? Esse fechamento que a gente tem. Você estava muito feliz lá por mim, eles estavam muito felizes por mim também. A gente estava vivendo ali, é um sonho meu, mas que é nosso também. Esses são momentos, nossa. Isso aqui é a maior superação da vida desse cara aqui, que ensina pra gente todos os dias. É mesmo. Eu sempre falo pra ele, eu não conseguiria jamais subir no palco pra dançar. Sempre quando ele vai entrar no palco eu faço questão de lembrar isso pro Brasil, pra plateia, porque muita gente se identifica, né? Os milhões e milhões de autistas que tem no nosso país se identificam com a dificuldade que é você se expor dessa forma num palco cheio de luz, com um som alto, um cenário todo colorido, cheio de luz. E ele supera tudo mesmo. Esse cara é a nossa maior inspiração, né? Ele é o maior elo que une a nossa família, com certeza é ele. Ele é a cola que une a nossa família inteira, né? Não só o nosso núcleo familiar, a nossa família inteira. E ele ilumina todas as pessoas que têm contato com ele, todas. E o quanto ele se supera, e o quanto ele evolui, é uma aula diária pra gente. E ele passa o ano inteiro ensaiando esse momento, e feliz, muito feliz. Ele é muito feliz. Graças a Deus. É nosso maior amor, nosso filho, mas também nosso professor, né? Ele ensina a gente demais. Demais. E um quadro que a gente tem na nossa casa é uma desses momentos iluminados dele, né? Quando ele falou assim, que nossa vida seja uma boa vida. É o jeito mais simples e mais difícil de expressar uma gigantesca sabedoria. Que a nossa vida seja uma boa vida, simples e muito profundo. Esse aqui é o amor da minha vida. Esse daqui é tudo pra mim, tudo. Os dois últimos são juntos. Quais as fotos dos próximos 20 anos? Essa foto é linda, foi a gente na Puglia esse ano. Quais as fotos dos próximos 20 anos, Nena? Hein? Daqui 20 anos, imagina. A gente vai estar na casa dos 60. Nossa. A gente tem muitos planos, né, amor? Temos planos. Não... Isso também é uma coisa que... A gente tem muitos planos. Isso é uma coisa que deixa... A gente sonha muito junto. A gente ama sonhar. Acho que como a gente é um casal que não tem realmente muita vida social, a gente gosta de ficar com a nossa família, a gente gosta de ficar mais em casa, mais juntinho. Eu aprendi isso com você. Isso é uma das coisas que você demorou. É uma das coisas que eu cedi. E que você demorou, né, para entender. E que eu cedi. Essa também já batemos várias traves nisso. Tive que ceder. Então a gente, nesses momentos, assim, a gente gosta de ficar sonhando. E a gente sonha junto. E a gente conquista nossos sonhos. Isso é tão lindo de viver, cara. É lindo, é uma bênção poder viver assim. E a gente tem esses sonhos, então a gente pensa muito nesses próximos 20 anos, o que será
Será que os filhos vão estudar fora? Será que eles vão estudar aqui? A gente já tem plano se eles forem a gente fora, tem plano já A, tem plano plano se eles B. tiverem plano A, B, C. É. Tá tudo certo para os próximos 5 anos, né? E aí a gente vai. Vamos ir 5 em 5, né? A única certeza absoluta que eu tenho. Muito difícil você ter uma certeza absoluta assim. A única certeza absoluta que eu tenho é que a minha vida não faz nenhum sentido sem você. Eu não sei viver sem você, essa é a verdade. Cara, eu não sei nem por onde começar sem você, né? Uma vez eu escrevi um texto pro programa que foi muito baseado na nossa história. Eu falo assim, poxa, um amor à primeira vista é uma coisa muito supérflua, é uma coisa muito traiçoeira. O amor à primeira vista, ele na maioria das vezes, ele é contraproporcional a uma história verdadeira de amor. Que o que a gente tem que buscar na vida é o amor à última vista. Que a última coisa que você veja nessa vida é o seu grande amor. E é assim que eu quero a minha vida, Nena, com você. Ai, meu amor. E olha que o nosso ainda foi amor à primeira vista e vai ser a última vista também. Te amo muito. Te amo muito. Desde sempre e pra sempre. Bichinhos velhinhos, né? Sabe que eu brinco com ele? Tem um vídeo que eu mandei pra ele. Um velhinho dormindo assim na gôndola de Veneza, porque foi quando ele conseguiu começar a viajar, vai ser ele. O velho Eu tá vou assim, levar. ó, na gôndola. Aí a Su me mandou, olha aí, ó. Olha nós, olha você conhecendo o mundo. Te amo muito, amor. Melhores 20 anos da minha vida e não tinha como ser diferente. Que linda essa foto.